Imagine carregar uma culpa por anos. Uma culpa que não é sua. Ser expulso da própria família. Perder tudo. Seu nome, sua dignidade, sua paz. E não poder fazer nada, porque ninguém acredita em você. Essa foi a vida de Daniel Carvalho, um homem que sofreu em silêncio por 3 longos anos, até que uma mulher de 86 anos, a avó de um dos bilionários mais poderosos do Brasil, revelou 7 verdades que mudaram tudo. 7 verdades que provaram sua inocência. 7 verdades que o libertaram de uma prisão invisível que ninguém via, mas que ele sentia todos os dias. Fique até o final, porque cada uma dessas revelações vai te mostrar o poder da verdade quando ela finalmente vem à luz. E a 7ª verdade vai te fazer acreditar que justiça, mesmo tardia, ainda existe. Se você acredita que a justiça sempre chega, mesmo que demore, se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder nenhuma história de superação e redenção que vai te emocionar do início ao fim. Existe um tipo de dor que não se vê. Ela não sangra, não deixa marca na pele, mas corrói por dentro, dia após dia, noite após noite. É a dor de quem foi acusado injustamente. De quem perdeu tudo por causa de uma mentira que se transformou em verdade na boca dos outros. Essa é a história de Daniel Carvalho. Um homem comum, trabalhador, pai de 2 filhos, casado há 15 anos com a mulher que amava. Um homem que tinha uma vida simples, mas digna. Acordava cedo, trabalhava duro, voltava para casa, jantava com a família, ajudava os filhos com a lição de casa. Era o tipo de pessoa que pagava as contas em dia, que cumprimentava os vizinhos, que doava roupas velhas para quem precisava. Daniel era gerente financeiro de uma das maiores empresas do país, a Mendes Corporações, comandada por Rodrigo Mendes, um bilionário implacável, respeitado e temido no mundo dos negócios. Daniel trabalhava ali há 8 anos. Conhecia cada número, cada planilha, cada movimentação financeira. Era competente, dedicado, confiável. Até que tudo desmoronou. Tudo começou quando a empresa sofreu um desvio milionário. Alguém tinha roubado fundos da conta principal. E as investigações internas apontaram diretamente para ele. Daniel era o gerente financeiro. Tinha acesso aos sistemas, tinha as senhas, tinha conhecimento técnico. E aos olhos de todos, tinha o motivo perfeito, já que passava por dificuldades financeiras em casa. Sua esposa tinha acabado de perder o emprego e eles estavam atrasados no aluguel. Mas Daniel não tinha feito nada. Ele era inocente, completamente inocente. Porém, as provas pareciam estar todas contra ele. Documentos adulterados mostravam transferências autorizadas por ele. Registros de acesso indicavam que ele estava sozinho no escritório no horário exato em que o dinheiro sumiu. E-mails falsos foram encontrados na caixa de entrada dele, negociando valores com contas offshore. Tudo parecia encaixar perfeitamente como um quebra-cabeça montado para destruí-lo. Ele foi chamado para uma reunião com o departamento jurídico. Chegou acreditando que seria apenas uma conversa de esclarecimento. Mas quando entrou na sala, viu 6 advogados sentados, 2 seguranças na porta e Carlos Bittencourt, o diretor financeiro, com uma expressão fria e distante. Daniel, nós temos provas irrefutáveis de que você desviou 13 milhões de reais da empresa. Você está demitido por justa causa e será processado criminalmente. Daniel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele tentou se explicar, tentou dizer que era inocente, que nunca faria algo assim, que alguém tinha armado para ele, mas ninguém quis ouvir. A decisão já estava tomada. Ele foi escoltado até a mesa dele, recolheu seus pertences pessoais dentro de uma caixa de papelão e foi levado para fora do prédio na frente de todos os colegas. As pessoas olhavam com desprezo, com decepção, com raiva. Ele era o ladrão, o traidor, o homem que roubou milhões e traiu a confiança de todos. Daniel foi processado. Seu nome saiu nos jornais. Sua foto foi estampada em sites de notícias com a manchete:
Ex-gerente é acusado de desviar milhões de empresa de bilionário. Ele perdeu tudo em questão de semanas. Sua esposa, devastada pela pressão social e pela vergonha que sentia ao sair na rua, pediu o divórcio. Disse que não conseguia mais olhar para ele, que não sabia mais em quem acreditar. Os filhos, influenciados pela mãe e pelo que ouviam na escola, passaram a evitá-lo. Pararam de atender as ligações. Pararam de responder mensagens. Sua própria mãe, com lágrimas nos olhos, disse que estava com o coração partido, mas que não conseguia mais defendê-lo diante das provas. Daniel perdeu o emprego, a família, os amigos, a reputação, a dignidade. Ele passou a viver sozinho num apartamento minúsculo nos arredores da cidade, fazendo bicos para sobreviver. Entregava comida de aplicativo, trabalhava como segurança noturno, fazia faxina em escritórios. Qualquer coisa para pagar o aluguel e comer. As pessoas o reconheciam na rua e desviavam o olhar. Alguns sussurravam ao passar. Outros apontavam. Ele era o ladrão, o homem que roubou milhões e destruiu a própria vida. Mas a verdade, meu amigo, minha amiga, a verdade estava escondida, enterrada debaixo de mentiras bem construídas. E Daniel sabia disso. Ele sabia, no fundo da alma, que era inocente. Mas como provar? Como convencer um mundo que já tinha decidido quem ele era? Ele tentou contratar advogados, mas não tinha dinheiro. Tentou reunir provas por conta própria, mas não tinha acesso aos sistemas da empresa. Tentou falar com antigos colegas de trabalho, mas todos o evitavam, com medo de serem associados a ele. Daniel estava sozinho, completamente sozinho. E a solidão, quando vem acompanhada da injustiça, é uma das piores torturas que um ser humano pode enfrentar. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. Os meses viraram 3 longos anos. Daniel envelheceu rapidamente. O cabelo ficou grisalho. O rosto foi marcado por rugas profundas. Os olhos perderam o brilho. Ele vivia no piloto automático, acordando, trabalhando, voltando para casa, deitando na cama e encarando o teto até o sono vir. Sem esperança, sem futuro, apenas sobrevivendo. Até que um dia, algo completamente inesperado aconteceu. Daniel foi chamado para fazer uma entrega numa mansão no bairro mais nobre da cidade. Era uma encomenda grande, várias caixas pesadas de produtos importados. Ele tocou o interfone e uma voz suave de mulher atendeu. "Por favor, suba até a varanda dos fundos, querido." Daniel obedeceu. Estacionou a moto, pegou as caixas uma por uma e começou a subir as escadas de pedra de um jardim imenso e perfeitamente cuidado. Rosas vermelhas, jasmins brancos, fontes de água com estátuas de mármore. Era outro mundo. Um mundo que Daniel conhecia apenas de longe. Quando chegou à varanda, viu uma senhora idosa sentada numa cadeira de balanço de madeira envernizada. Ela tinha cabelos brancos como neve, presos num coque elegante, e usava um vestido lilás com detalhes delicados de renda nas mangas. Seus olhos eram azuis claros, penetrantes, e havia neles uma profundidade que Daniel nunca tinha visto em ninguém. "Bom dia, senhora", disse Daniel, colocando as caixas no chão de tábuas de madeira polida. A senhora sorriu com gentileza. "Bom dia, querido. Obrigada por trazer até aqui. Deve ter sido cansativo." Daniel acenou, desconfortável com a gentileza. "Não teve problema. Vou indo." Ele ia se virar para ir embora quando ela falou novamente, com uma voz que o fez congelar. "Você é Daniel Carvalho, não é?" Ele parou, virou-se lentamente. O coração disparou. "Como a senhora sabe meu nome?" Ela continuou sorrindo, mas havia algo nos olhos dela. Algo que parecia compaixão misturada com sabedoria antiga. "Eu sei muita coisa, meu jovem. Sei que você foi acusado injustamente há 3 anos. Sei que você perdeu tudo, sua família, seu trabalho, sua dignidade. E sei que você está cansado de carregar uma culpa que nunca foi sua."
Daniel sentiu as pernas fraquejarem. Quem é a senhora? A mulher fez um gesto delicado com a mão, apontando para a cadeira de ferro forjado ao lado dela. Sente-se, por favor. Precisamos conversar. E não se preocupe, você não está em perigo. Muito pelo contrário. Daniel hesitou. Tudo aquilo parecia irreal, mas algo naquela voz, naquele olhar, o acalmou de um jeito que ele não conseguia explicar. Ele puxou a cadeira e sentou-se à frente dela. A senhora respirou fundo, como quem está prestes a contar algo importante. Meu nome é Helena. Helena Mendes. Sou avó de Rodrigo Mendes. Daniel arregalou os olhos. Rodrigo Mendes, o dono da empresa onde ele havia trabalhado. O bilionário implacável. O homem que autorizou sua demissão. E aquela senhora era a avó dele. Dona Helena continuou, sua voz firme mas compassiva. Meu neto é um homem brilhante nos negócios, mas às vezes ele confia nas pessoas erradas. Quando aconteceu o desvio de dinheiro na empresa, ele acreditou nas provas que foram apresentadas contra você. Ele acreditou que você era o culpado. E eu, na época, não tinha motivos para duvidar. Mas o tempo, meu querido, o tempo tem um jeito de revelar a verdade. Principalmente quando você presta atenção nos detalhes que os outros ignoram. Daniel engoliu em seco. A senhora sabe de alguma coisa? Ela assentiu lentamente. Sei de 7 verdades. 7 verdades que vão mudar sua vida completamente. 7 verdades que vão limpar seu nome, provar que você sempre foi inocente e colocar os verdadeiros culpados onde eles merecem estar. O coração de Daniel disparou. 7 verdades. Ele mal conseguia respirar. Como? Como a senhora descobriu? Dona Helena olhou para o horizonte, para o jardim vasto à sua frente, e depois voltou os olhos para ele. Eu sempre fui uma mulher observadora, Daniel. Mesmo aposentada, mesmo vivendo aqui nesta casa grande e silenciosa, eu ainda acompanho os negócios da família. Leio relatórios financeiros, ouço conversas, presto atenção em comportamentos. E nos últimos 6 meses, comecei a notar coisas estranhas. Pequenas inconsistências nos registros, comportamentos suspeitos de pessoas dentro da empresa, movimentações financeiras que não faziam sentido. E então, decidi investigar por conta própria. Contratei um detetive particular discreto. Pedi acesso a documentos antigos, conversei com pessoas que trabalhavam na empresa na época do seu caso. E o que descobri, meu jovem, foi uma conspiração cuidadosamente planejada para destruir você. Ela virou o rosto e olhou diretamente nos olhos de Daniel, com uma intensidade que ele sentiu até os ossos. Você foi usado como bode expiatório. Alguém dentro da empresa forjou provas contra você para encobrir o próprio crime. E essa pessoa ainda está lá, livre, ganhando bem, enquanto você paga por um crime que não cometeu. Daniel sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Ele tinha esperado por aquilo durante 3 anos. 3 anos inteiros. Alguém finalmente acreditava nele. Alguém finalmente via a verdade. Quem foi? A voz dele saiu rouca, carregada de emoção contida. Dona Helena levantou a mão com gentileza. Calma, querido. Vamos com calma. Primeiro preciso que você ouça as 7 verdades, uma por uma. Cada uma delas é uma peça do quebra-cabeça. E quando você ouvir todas, vai entender exatamente o que aconteceu, quem fez, por que fez e o que vamos fazer agora para consertar essa injustiça. Daniel limpou as lágrimas com as costas da mão e assentiu. Ele estava pronto. Pronto para ouvir. Pronto para finalmente entender. Pronto para ser livre. Dona Helena respirou fundo e começou. A primeira verdade é esta, Daniel. Você nunca teve acesso total ao sistema financeiro da empresa. Você era gerente, sim, mas havia um nível acima do seu. Um nível administrativo superior que só 3 pessoas tinham. Uma delas era meu neto, Rodrigo. A outra era o diretor financeiro, Carlos Bittencourt. E a terceira era a auditora interna, Mariana Lopes.
As transferências que tiraram os 13 milhões da empresa foram feitas desse nível superior, não do seu. Tecnicamente, você nunca poderia ter feito aquilo. Daniel franziu a testa, confuso. Mas os registros mostravam que foram feitas do meu computador, no meu login. Dona Helena sorriu com tristeza. Isso me leva à segunda verdade. Os registros foram adulterados por alguém com conhecimento técnico avançado em sistemas. Alguém manipulou os logs, os horários, os acessos, tudo para fazer parecer que você estava logado naquele exato momento. Mas a verdade, meu querido, é que você estava em uma reunião externa com clientes naquele dia. Eu tenho as gravações das câmeras de segurança do hotel onde a reunião aconteceu. Você estava lá, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Não poderia estar na empresa ao mesmo tempo fazendo transferências. É impossível. Daniel sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Gravações? A senhora tem provas disso? Tenho, querido. Tenho todas as provas guardadas em segurança. Mas deixe-me continuar porque as próximas verdades vão doer mais. A terceira verdade é a mais dolorosa. E eu sinto muito por ter que te dizer isso. A pessoa que forjou as provas contra você, que manipulou os sistemas, que roubou o dinheiro e colocou a culpa em você, era alguém em quem você confiava profundamente. Alguém que trabalhava ao seu lado todos os dias. Alguém que conhecia sua rotina, seus hábitos, suas senhas, sua vida pessoal. Daniel fechou os olhos, já sentindo o peso do que viria. Não, por favor. Sim, disse Dona Helena com pesar genuíno. Era seu assistente, Pedro Augusto. Ele foi quem roubou o dinheiro. E ele foi quem armou tudo para que você levasse a culpa. Daniel sentiu o mundo girar ao seu redor. Pedro, o rapaz jovem que ele havia treinado pessoalmente desde o primeiro dia de trabalho. O rapaz que ele ensinou tudo o que sabia. O rapaz que chamava de amigo, que ia na sua casa para churrasco, que brincava com seus filhos. Como ele pôde fazer aquilo? Dona Helena continuou, sua voz firme, mas carregada de compaixão. Eu sei o quanto isso dói, Daniel. Sei que você está sentindo raiva, traição, uma dor profunda no peito. Mas respire fundo, porque agora vem a quarta verdade, e ela vai te ajudar a entender o porquê de tudo isso. Pedro não agiu sozinho. Ele foi contratado, pago, manipulado por alguém de fora da empresa. Alguém que queria desestabilizar os negócios do meu neto. Alguém que ofereceu a Pedro uma quantia imensa, irrecusável, para roubar o dinheiro e destruir a reputação de alguém de dentro da empresa. E você, Daniel, foi a vítima escolhida. Sabe por quê? Porque você era honesto, porque você era respeitado por todos, porque você era competente e dedicado. Destruir você causaria o maior impacto possível. Faria a empresa parecer corrupta, instável, mal administrada. E era exatamente isso que essa pessoa queria. Daniel apertou os punhos com força, sentindo a raiva subir. Quem? Quem contratou ele? Dona Helena suspirou fundo. Foi um concorrente direto da empresa, um empresário chamado Eduardo Salles. Ele queria comprar a Mendes Corporações por um valor muito abaixo do mercado. E para conseguir isso, precisava que a empresa parecesse estar afundando, envolvida em escândalos, perdendo credibilidade. O desvio de dinheiro foi planejado milimetricamente. O escândalo foi orquestrado. E você, Daniel, foi sacrificado para que esse plano funcionasse. Eduardo Salles pagou R$200 mil para Pedro fazer o que fez. E Pedro, jovem, ambicioso, sem escrúpulos, aceitou. Ele te traiu por dinheiro. Daniel cobriu o rosto com as mãos. Tudo fazia sentido agora. Cada peça se encaixava. As conversas estranhas que Pedro tinha ao telefone. As vezes que ele ficava sozinho no escritório depois do expediente. As perguntas que ele fazia sobre senhas e sistemas. Tudo estava conectado. E ele, Daniel, confiou cegamente. Dona Helena se levantou da cadeira de balanço, apoiando-se em sua bengala elegante de madeira escura, e caminhou até Daniel. Colocou a mão no ombro dele com carinho. Eu sei que é difícil processar tudo isso de uma vez, mas você precisa ouvir as outras 3 verdades, porque elas vão te mostrar que a situação era ainda pior do que você imagina.
e também vão te mostrar que agora, finalmente, a justiça vai ser feita. Daniel respirou fundo, limpou as lágrimas e olhou para ela. Estou pronto. Pode continuar. Dona Helena voltou para a cadeira de balanço, tomou um gole de água de um copo de cristal que estava na mesinha ao lado e continuou. A quinta verdade, meu querido, vai te mostrar que você não foi traído apenas por Pedro. Seu ex-chefe, Carlos Bittencourt, o diretor financeiro, sabia de tudo desde o começo. Ele sabia que você era inocente. Ele viu as inconsistências nos registros. Ele percebeu que algo estava errado. Mas ele tinha interesses próprios que falaram mais alto que a justiça. Eduardo Salles havia prometido a Carlos um cargo de diretor executivo, com salário milionário e participação nos lucros, caso a empresa do meu neto fosse vendida para ele. Então Carlos não só ficou calado, como ajudou ativamente a encobrir as evidências reais. Ele manipulou a investigação interna. Ele garantiu que você fosse demitido rapidamente, antes que qualquer investigação mais profunda pudesse ser feita. Ele apresentou documentos falsos para a diretoria. Ele te sacrificou conscientemente para garantir o próprio futuro. Daniel sentiu uma raiva profunda, visceral, subir pelo peito. Carlos, o homem que ele admirava, o homem que ele achava que era justo, correto, ético. Aquele homem que dava palestras sobre integridade corporativa. Ele também estava envolvido. Ele também destruiu a vida de Daniel por dinheiro e ambição. Dona Helena colocou a mão suavemente sobre a mão de Daniel, tentando acalmá-lo. Eu sei que dói. Sei que você está sentindo uma mistura de raiva, decepção, traição profunda. Mas respire fundo, porque agora vem a sexta verdade. E essa vai te dar esperança. Meu neto Rodrigo nunca soube de nada disso. Ele foi enganado, assim como você. Rodrigo confiava em Carlos. Confiava nas investigações internas. Ele acreditou nas provas falsas porque não tinha motivos para duvidar das pessoas que trabalhavam com ele há anos. Mas nos últimos meses, quando comecei a investigar por conta própria e descobri tudo isso, levei todas as evidências para ele. Mostrei os documentos reais. Mostrei as gravações de segurança do hotel. Mostrei os e-mails trocados entre Pedro e Eduardo Salles que o detetive conseguiu recuperar. Mostrei os registros bancários que comprovam o pagamento de R$200 mil que Pedro recebeu. Mostrei as conversas entre Carlos e Eduardo negociando o cargo e os benefícios. Mostrei tudo, Daniel. Absolutamente tudo. E sabe o que aconteceu? Rodrigo ficou devastado. Ele chorou. Chorou de verdade na minha frente. Ele percebeu que destruiu a vida de um homem inocente, que demitiu, humilhou, arruinou alguém que não merecia, alguém que trabalhou com dedicação por anos, e agora ele quer consertar isso de qualquer forma possível. Daniel sentiu as lágrimas caírem livremente pelo rosto. Ele não conseguia mais segurar. 3 anos de dor, de solidão, de injustiça, tudo começando a se dissolver naquele momento. Finalmente, alguém via a verdade. Finalmente, alguém acreditava nele. Finalmente, havia esperança. Dona Helena continuou, sua voz cada vez mais firme e reconfortante. Rodrigo já entrou em contato com as autoridades. Pedro Augusto foi preso ontem de manhã na casa dele. Está respondendo por estelionato, fraude, falsificação de documentos e associação criminosa. Carlos Bittencourt está sendo investigado neste exato momento e será afastado da empresa ainda hoje. Já há ordem judicial para congelar as contas bancárias dele. Eduardo Salles está respondendo a um processo criminal por conspiração, fraude empresarial e corrupção ativa. Tudo está sendo corrigido, Daniel. A justiça está sendo feita. Não da forma mais rápida que gostaríamos, mas está sendo feita. Daniel cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou como não chorava há anos. Chorou pela dor que tinha carregado sozinho por tanto tempo. Pelas noites intermináveis sem dormir. Pela solidão esmagadora que tinha enfrentado. Pela família que tinha perdido.
pelos filhos que cresceram longe dele, mas também chorou de alívio, de libertação, de esperança renascendo dentro dele depois de tanto tempo enterrada. Dona Helena esperou pacientemente, respeitando o momento dele. Quando Daniel finalmente se acalmou, limpou o rosto com a manga da camiseta e olhou para ela com os olhos vermelhos, mas cheios de uma luz que não existia há muito tempo. E a sétima verdade? O que é a sétima verdade? Dona Helena sorriu pela primeira vez com algo parecido com alegria verdadeira. A sétima verdade, meu querido Daniel, é a mais importante de todas. É a verdade que vai mudar não só o passado, mas principalmente o seu futuro. A sétima verdade é esta: meu neto quer te encontrar pessoalmente. Ele quer pedir desculpas olhando nos seus olhos. Quer te oferecer seu emprego de volta, mas não como gerente. Como diretor de integridade corporativa, um cargo novo que está sendo criado especialmente para você, com um salário 3 vezes maior do que você ganhava antes. Ele quer compensar financeiramente pelos 3 anos que você perdeu, pagando retroativamente tudo o que você teria ganho se nunca tivesse sido demitido, mais uma indenização pelos danos morais. E mais importante do que tudo isso, Daniel, ele quer que o mundo inteiro saiba que você é inocente. Ele vai dar uma entrevista coletiva para a imprensa, vai contar toda a verdade publicamente, vai limpar seu nome de uma vez por todas. Você não vai ser mais o homem que roubou milhões. Você vai ser o homem que foi injustiçado e que finalmente teve sua dignidade restaurada. Daniel não conseguiu falar. A emoção fechou sua garganta. Apenas olhou para Dona Helena com uma gratidão que não cabia em palavras. Ela se levantou novamente, apoiando-se na bengala, e segurou as mãos dele com firmeza surpreendente para alguém da idade dela. A verdade sempre vem à luz, meu querido. Pode demorar. Pode ser doloroso esperar, mas ela sempre vem. E quando vem, ela tem o poder de curar feridas antigas, de restaurar o que foi tirado, de libertar quem sofreu em silêncio. Você merece essa liberdade, Daniel. E agora, finalmente, você vai tê-la. Daniel saiu daquela mansão com o coração leve pela primeira vez em 3 anos. Ele não sabia exatamente como seria dali para frente, mas sabia uma coisa: a verdade tinha vencido. E isso era tudo o que ele precisava naquele momento. Nos dias seguintes, tudo aconteceu exatamente como Dona Helena tinha dito. A história de Daniel foi parar nos jornais, mas agora de um jeito completamente diferente. As manchetes não falavam mais sobre o ladrão que roubou milhões. Falavam sobre a vítima de uma conspiração cruel e calculada. Rodrigo Mendes fez questão de dar uma entrevista coletiva que foi transmitida ao vivo para todo o país. Ele estava visivelmente emocionado, com a voz embargada, e pediu desculpas publicamente de coração. Eu confiei nas pessoas erradas, acreditei em provas falsas. E por causa disso destruí a vida de um homem honesto, trabalhador, íntegro, que dedicou anos à minha empresa. Daniel Carvalho é inocente, sempre foi. E eu vou fazer tudo ao meu alcance para reparar o erro que cometi. Ele será reintegrado à empresa como diretor de integridade corporativa, um cargo criado especialmente para garantir que nada parecido com o que aconteceu com ele jamais aconteça novamente com ninguém. As redes sociais explodiram. O nome de Daniel viralizou. Mas agora, as pessoas pediam desculpas. Pediam perdão por terem julgado sem conhecer a verdade. Alguns dos antigos colegas de trabalho entraram em contato, envergonhados, dizendo que sempre tiveram dúvidas, mas que não tiveram coragem de falar na época. Mas o momento mais importante de todos não foi público. Foi íntimo, privado, profundamente pessoal. Aconteceu quando a ex-esposa de Daniel ligou. Pela primeira vez em 3 anos, ela ligou. A voz dela estava trêmula, carregada de emoção, arrependimento e vergonha. Daniel, eu vi a entrevista do Rodrigo Mendes. Eu vi tudo. Eu li todas as matérias. Eu entendi o que aconteceu de verdade. E eu sinto muito.
Sinto muito do fundo do meu coração por não ter acreditado em você. Sinto muito por ter te abandonado quando você mais precisava de mim. Sinto muito por ter levado os meninos embora. Eu deveria ter confiado em você. Eu te conhecia melhor do que ninguém. Eu sabia quem você era. E mesmo assim, deixei o medo e a vergonha falarem mais alto. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. A mágoa ainda estava lá, mas não era mais uma mágoa que queimava e destruía. Era uma mágoa que estava começando a cicatrizar. Eu entendo, ele disse finalmente, com uma calma que surpreendeu até ele mesmo. Você acreditou no que todo mundo acreditava. As provas pareciam reais. O mundo inteiro me condenou. Eu não te culpo por ter feito o mesmo, mas ela chorava copiosamente do outro lado da linha. Eu deveria ter sido diferente. Eu era sua esposa. Eu deveria ter ficado do seu lado, mesmo quando o mundo inteiro estava contra você. E eu não fiquei. Isso é algo que vou carregar para o resto da vida. Daniel respirou fundo. Talvez um dia a gente consiga conversar com calma sobre tudo isso. Mas agora, eu preciso de tempo. Preciso me reconstruir. Preciso me reconectar comigo mesmo antes de tentar reconectar com qualquer outra pessoa. Ela entendeu. Concordou. E antes de desligar, disse uma última coisa que fez o coração de Daniel apertar. Os meninos querem te ver. Eles pediram, imploraram para te ver. Eles viram tudo também. E estão arrasados. Posso levar eles até você? Daniel sentiu o peito apertar de emoção intensa. Pode. Por favor, pode trazer eles. 2 dias depois, Daniel encontrou os filhos num café pequeno e acolhedor. O mais velho, de 18 anos, chegou com os olhos visivelmente inchados, nervoso, com as mãos tremendo. O mais novo, de 15, mal conseguia olhar para o pai de tanta vergonha e culpa. Mas quando Daniel abriu os braços, os dois correram e se jogaram nele. E choraram. Choraram juntos, abraçados, segurando um ao outro com força. Desculpa, pai. Desculpa por ter acreditado nas mentiras. Desculpa por ter te evitado. Desculpa por não ter ligado, por não ter visitado. Eu senti sua falta todos os dias. Todos os dias, pai. Daniel abraçou os dois com uma força que vinha de um lugar profundo dentro dele, de um amor que nunca morreu apesar de tudo. Está tudo bem, meus filhos. Está tudo bem agora. Vocês não têm culpa de nada. Vocês eram crianças tentando entender uma situação impossível para qualquer um. Eu nunca deixei de amar vocês. Nem por um segundo sequer. No seu primeiro dia de volta à empresa, Daniel chegou usando roupas novas que Rodrigo tinha providenciado. Terno azul marinho bem cortado, camisa branca impecável, sapatos pretos novos. Ele foi recebido com aplausos de pé. Os funcionários, muitos dos quais tinham trabalhado com ele antes, estavam lá, batendo palmas, alguns com lágrimas nos olhos. Eles sabiam a verdade agora. Sabiam que tinham julgado mal. E estavam ali para mostrar que reconheciam o erro e queriam recomeçar. Rodrigo Mendes estava esperando por ele na sala de reuniões principal. Quando Daniel entrou, Rodrigo se levantou imediatamente. Os dois homens se encararam por um longo momento carregado de emoção. Rodrigo tinha olhos cansados, marcados pela culpa profunda que carregava. Ele estendeu a mão. Daniel, eu não tenho palavras suficientes para expressar o quanto sinto por tudo o que você passou por minha causa. Eu confiei nas pessoas erradas. Eu falhei com você de uma forma que é imperdoável. Daniel apertou a mão dele firmemente, olhando nos olhos. Você também foi enganado. Rodrigo balançou a cabeça, discordando. Isso não muda o fato de que eu deveria ter investigado mais a fundo. Deveria ter dado a você o benefício da dúvida. Deveria ter acreditado no homem que trabalhou ao meu lado por anos com honestidade, dedicação e integridade. Mas eu deixei a lógica fria dos negócios falar mais alto que a humanidade. E por isso te peço perdão de coração aberto. Daniel assentiu lentamente. Eu aceito suas desculpas. E agradeço profundamente por ter corrigido o erro assim que soube a verdade. Rodrigo suspirou aliviado. Minha avó é uma mulher incrível.
Daniel sorriu verdadeiramente pela primeira vez. Ela salvou minha vida. Literalmente. E nos meses seguintes, Daniel se dedicou ao novo cargo com paixão renovada e propósito claro. Ele reconstruiu sua vida, reconectou com os filhos e transformou sua dor em missão. A verdade tinha vencido. E Daniel finalmente era livre.